Muito bem, esse daqui é um vídeo um pouco diferente, como eu falei para vocês lá no início. Hoje nós vamos dar um rolê aqui em Amsterdã, mais especificamente aqui no sul de Amsterdã, enquanto eu quero falar principalmente para as pessoas sêniores. Manja, hoje eu quero falar sobre Staff Engineer. Vamos andando, conhecendo um pouquinho da cidade, enquanto eu vou falando por que eu estou fazendo isso e não num vídeo convencional que a gente já faz, né? Você me vende e tudo mais, porque eu quero que seja muito mais num formato de conversa. E sempre que eu precisar vir aqui para conversar com vocês, eu vou fazer isso daí. Vou pegar a minha câmera, sair de manhãzinha. Esse horário são 7 horas e 30 minutos, 35 minutos mais ou menos, da manhã. Então você vai ver que as ruas ainda estão vazias. Eu estou aqui como eu falei, estou na parte sul de Amsterdã, conhecido como Zuid, né? Ali é o prédio do Google, tá vendo? Esse daí é o prédio do Google. Não é o prédio inteiro, né? O Google está aí dentro, não tem nada na frente, né, que faça lembrar o Google, mas é aí o endereço do Google, pertinho da estação aqui de Zuid, que é bem legal. E aqui é a parte mais moderna de Amsterdã, né? Você vê aqui vai ter vários prédios mais modernos, é a parte moderna da cidade. E as pessoas que moram aqui, a gente vai caminhando, eu vou mostrar a parte residencial aqui de Zuid. Também é o pessoal com bastante grana. Aí é o prédio do Google, onde os Googles trabalham aí, certo? Bem, mas vamos lá. O assunto hoje, enquanto a gente dá essa volta por aqui, o assunto é sobre Staff Engineer. E aí, se você está aqui pela primeira vez, não tem a menor ideia do que é o Staff Engineer, se você já está aqui sempre, mas eu nunca falei mais claramente sobre Staff Engineer aqui para vocês, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar e esclarecer alguns pontos, até mesmo para que nós possamos fazer e receber, né, de acordo com aquilo que estamos fazendo. Bem, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar é, como eu falei lá no início do vídeo, isso daqui é muito mais focado para pessoas sêniores, certo? Então, se você é uma pessoa sênior, você vai tirar bastante proveito e vai se identificar bastante com esse vídeo. Agora, se você é uma pessoa júnior ou sandy, ou então está no meio do caminho, é uma plena, então também é muito importante você participar dessa conversa, porque com certeza você vai tirar algum proveito e vai se preparar lá para frente quando você se tornar uma pessoa sênior. Bem, tem diversos pontos aí quando você é uma pessoa sênior, né? Todo mundo fica falando, pô, mas pessoa sênior, qual que é o papel da pessoa quando ela pega uma certa senioridade, né? Chega em determinado momento da sua carreira que você não é somente uma pessoa que está contribuindo com código, com pipeline, sei lá. Você também é responsável por outras pessoas também conseguirem entregar o código, entregar os pipelines e tudo o que é necessário. Quando nós estamos como sênior, é bem comum você ter como parte da sua responsabilidade fazer mentorias, né? Ajudar a galera que é mais júnior, a galera que é mais pleno, a entenderem, mais importante do que isso ainda, ficarem tranquilos e tranquilas em relação ao que eles têm pela frente, né? Ao que vai ter que entregar, o que vai ter que trabalhar. Isso daqui é a estação aqui de Zuid que eu comentei com vocês. A gente vai entrar agora nela, é bem grande a estação, só que a gente só vai passar por ela. Quero ir lá do outro lado para mostrar onde eu falei que tem as casas da galera endinheirada aqui de Amsterdã, um dos lugares, né? Mas voltando, então você é sênior, virou uma pessoa sênior, está lá fazendo o seu código, você tem que entregar as suas tarefas, né? Seja lá você um System Engineer, um DevOps, um SRE, qualquer profissão aí de engineer, né, que nós já conhecemos, o que acontece? Você está entregando suas tarefas. Você também precisa fazer as mentorias. Você também tem que dedicar um tempo para entender como que vai ser a arquitetura. Vamos imaginar que precisa colocar alguma coisa nova, algum produto novo. Você também precisa, dependendo, né, da equipe e da sua atribuição, você também precisa liderar a equipe em relação às soluções técnicas dela. A arquitetura, que nem eu falei, do novo produto. Ou então quando tem aquele problema que é mais puxado, que é difícil de resolver, todo mundo grita para você. Ou então aquelas situações onde você precisa esclarecer para a sua diretoria, ser meio que um apoio da diretoria em relação aos assuntos técnicos. Afinal, você precisa saber dialogar para poder vender, né, as suas soluções e tudo mais. Perceba, eu estou falando de várias atribuições de uma pessoa sênior, e eu não estou falando sobre um programador, eu não estou falando sobre um DevOps, estou falando no geral, certo?
Agora vamos imaginar o seguinte. Ultimamente, está ficando bem comum você encontrar por aí, por exemplo, Staff Engineer, certo? Antes, você via bastante Senior Engineer, ou Tech Lead, ou algo do gênero. Agora começou a pipocar, e ainda bem, o Staff Engineer. Você fala assim, não, Jefferson, eu estou vendo há bastante tempo, já sim, mas agora com mais frequência. Seja o Staff, seja o Principal, você está vendo aí. Tem uma galera firme e forte, umas empresas firme e forte com essa mentalidade. E aí você me pergunta assim, mas tá, qual é a diferença? O que muda aí do Staff? É uma outra pessoa, é um outro cargo, eu preciso aprender tudo de novo? Não. A principal diferença nessa situação é o seguinte, você vai ter, talvez, menos contato com o código e vai focar mais em ajudar outras pessoas a ir para um próximo estágio. Mas aí você fala assim, mas isso já é meu dia, eu já faço hoje um monte de reuniões, eu já ajudo uma galera, eu já faço, tudo isso que você está falando eu já faço, só que eu sou sênior. E aí, é o momento que eu tenho que falar o seguinte, subir na escada aqui, enquanto a galera está indo agora de manhãzinha para trabalhar, saindo do tram, eu tenho que dizer o seguinte, você precisa conversar com a sua gestão, ou então começar a procurar no mercado o que realmente é de acordo com as suas atribuições, com o que você faz hoje. Por que eu estou falando isso? Eu vi um tweet do Giovanni Bassi, sensacional Giovanni Bassi, ele falou assim, eu tenho 22 anos de experiência e sou sênior. E a pessoa também de 2 anos, 3 anos também é sênior. E muitas das vezes é verdade isso. Só que é aí que está a diferença. Talvez nós tenhamos que mudar o nosso comportamento e forçar também que seja mudado aí a forma como as pessoas, como a gestão lida com as pessoas sênior. E eu digo o porquê. Hoje faz muito mais sentido, ao invés de você ter sênior, um monte de sênior que tem que fazer um monte de coisas que talvez fique naquela função por 10, 20 anos, sendo sênior, não conseguindo se mexer, e ele não quer ir para a parte de gestão, porque se ele quiser virar gerente, ele pode antes disso, mas eu conheço vários casos de ótimas pessoas técnicas viraram gerentes, péssimos gerentes. Eu não quero virar gerente, eu não tenho esse skill. Eu quero mesmo continuar na carreira técnica. Então, antes tinha o Tech Lead, tinha o especialista, mas não refletia o mesmo dinheiro do gerente, o mesmo dinheiro do diretor, do vice-presidente, do CTO. E isso é importante. Aqui a gente já está começando a ir para a parte mais residencial aqui de Zaldi. Então aqui você já vai ver muito mais verde, manja? Tem muito mais, e ali na frente as casas, e vai ter um canal também para a gente poder ver. E vocês vão conferir, aqui é bem gostosinho. E hoje está gostoso, hoje está um dia gostoso, está 23 graus, 24 graus, estamos no verão, uma manhã bem agradável mesmo. Então, voltando. Então eu já sou sênior, eu já tenho todas essas atribuições. Por que eu continuo ganhando tão diferente, ou então não tendo mais perspectiva de crescimento, se eu quiser continuar como um técnico? E é isso que faz com que as pessoas sênior fiquem pulando de emprego para emprego, para conseguir um aumento significativo na sua renda. E é por isso hoje que também é possível ver várias pessoas tirando uma boa grana como sênior, mas ainda não é o mesmo salário do gerente sênior, do diretor, do vice-presidente, do CTO. É bem diferente. Os bônus são diferentes. Você trabalhando como sênior, você não vai morar nessa casa aqui, nenhuma dessas aqui, não vai ter um carro desse daqui, não. Como gerente e diretor, sim. Como diretor, com toda certeza. Você vai poder ir andando para a estação de Zaldi, pegar o metrô e ir até o escritório, ou então ficar de remoto e depois ficar andando tranquilamente por essa área super tranquila. Aí você está falando assim, então beleza, Jefferson, entendi. Você está falando então para eu virar um gerente? Não, eu estou falando para que a gente comece a ficar mais atento em relação ao Staff Engineer. Se você está pensando em continuar como técnico e está já sou uma pessoa sênior, já conheço, já tenho bastante experiência, já consigo fazer mentorias com outras pessoas para que as outras pessoas também consigam crescer e entregar as coisas, eu já sou um Staff Engineer. Se eu já estou também fazendo o desenho,
a direção técnica para onde a gente vai, vamos colocar tal coisa, ou vamos... Você está decidindo a tecnologia, você está fazendo uma coisa que um staff engineer faz. Se você está pegando e está trazendo toda a sua experiência para melhorar a engenharia em relação aos processos da organização, a forma como as coisas funcionam e tudo mais, você também já está fazendo o que o staff engineer faz. Se você começa a entender o negócio da sua empresa e tentar resolver os problemas baseado não somente na resolução fácil, mas você tentar resolver os problemas, ou seja, filtrar problemas de alto impacto e que sejam altamente críticos, você está fazendo o que faz um staff engineer. Você precisa ser a cola. Tem um artigo sensacional, inclusive tem um livro que é sensacional demais. Terminei ele agora. É o Staff Engineer Leadership Beyond the Management Track. É animal. Tem aqui embaixo também o link. Tem na Amazon Brasil. Tem na Amazon no mundo inteiro. Você pode pegar, tá em inglês. Mas é sensacional demais. Vale muito a pena ir lá. Ele está falando muito sobre isso que eu estou falando aqui. Foi ele que me abriu a mente. Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava como Staff Engineer. Eu trabalhava como Tech Lead. Nos meus 2 últimos empregos no Brasil foi Tech Lead. Quando eu mudei, eu precisei dar um passo para trás. Mas agora eu estou começando o projeto de novo. E agora o meu próximo cargo vai ser Staff Engineer. Esse é o meu foco. Voltar de novo para fazer o que eu fazia. E por que eu estou falando isso? Você quer ter uma ideia? A diferença de salário é muito grande. Se você vai comparar o salário de um sênior com um staff, é muito grande. Ah, Jefferson, mas aqui na minha empresa tem um principal que ganha a mesma coisa que eu. Aí, essa é a empresa, mas, mais uma vez, procure as empresas que pagam. Procurem as empresas que já conhecem sobre isso. Procure as empresas que já têm esse esquema na cabeça, já sabe, beleza, caminho lá do sênior, não quer ir para a parte gerencial, não quer ser um gerente sênior, não, então beleza. Staff, ele vai ser responsável aqui, tem os arquetipos, né, de um staff, tem lá a parte de tech lead, onde ele vai ser a liderança técnica de um time, ou então ele vai ser um arquiteto, onde ele vai propor, né, novas soluções e tudo mais para a nossa companhia. Ele pode ser um cara especializado, muito especializado em resolver problemas, o cara que é o resolvedor de problemas, ou então ele pode ser aquela peça fundamental entre a direção e a parte técnica, que o pessoal chama de right hand, né, mão direita. Seria o braço direito, né, que a gente costuma falar. Olha só, é muito gostoso aqui, viu? Não dá para reclamar, não. Olha esse verde aí, tem ali o canal. Esse canal é muito louco. Tem uma faculdade bem perto aqui. Uma faculdade ou um college, é uma escola, não tenho certeza, não. Mas eu não vou ficar falando muito, não. Eu acho que já está ficando bastante comprido esse vídeo. Mas, pense nisso que eu estou falando. Pensa nisso que eu estou falando. E aí você vai falar assim, beleza, Gerson, você falou de 4 arquetipos aí, né? É legal pra caramba. Você falou do tech lead, do arquiteto, do resolvedor de problemas e do braço direito. O braço direito era um que eu achava que era puxa-saco. E não é puxa-saco, não. É super importante. Só que ele tem que ser bom. Porque ele é um elo muito importante entre o boarding e também a parte técnica. Eu tenho esses 4 arquetipos. Tech lead é o mais comum. Você vê em tudo que é lugar. Normalmente, ele vai pegar e vai junto com a equipe dele para algum lugar. O arquiteto também tem bastante, só que está caindo em desuso. Cada vez mais, eu acho que muito deles eu vejo em empresas mais tradicionais. Que é o cara, que é o arquiteto, né? Ah, aquele ali é o arquiteto cloud, aquele ali é o arquiteto. Tem bastante. Resolvedor de problemas. Esse daí é bastante interessante. Vai ser sempre problemas que vai ter pela frente, mas ele sempre vai ter problemas de alta criticidade e alta urgência para ser resolvido. Isso é bom. Lembrando que é bom nesse cenário de Staff Engineer, porque a gente precisa ser... Eu tenho um outro artigo também, vou colocar aqui embaixo, que é para você ser a cola, né? Seja a cola, bem glue. É sensacional demais, está aqui na descrição. Depois dá uma lida, vocês vão entender melhor em relação a como se comportar como um Staff Engineer, sendo que você não é mais a estrela principal, você não é mais a pessoa que está codando, entregando, você está ali fazendo tudo aquilo acontecer. Manja, é isso que é o seu papel ali nessa bagaça. Entendeu? E, por último, tem o right
hand, né, que é o braço direito, esse daí é mais difícil, tem bem menos nas empresas, mas também é bem legal, porque é um contato muito próximo, muito de perto com com a diretoria, vice-presidência e por aí vai. Quando a gente está falando de staff engineer, você tem que comparar seu nível salarial com um gerente, mais do que um gerente, com um gerente sênior. Quando a gente está falando de principal, nós temos que comparar o nosso salário com o de diretor. E quando a gente está falando, tem um outro que é difícil, né? Que é distinguished. Eu acho que é isso, distinguished. Algo assim, ó, tá vendo? Não estou preparado, não sei nem falar ainda. Que seria quase que um VP, um CTO. Então é bom a gente ter essa clareza. Então, se você tem lá um gerente sênior de engenharia, esse cara aí é igual um staff engineer. Se você tem um diretor de engenharia, ele tem o mesmo salário, as mesmas atribuições, mesmo na escala e na hierarquia da vida, é a mesma coisa do que um diretor de TI. E por aí vai. Então, tenham essa clareza muito clara na sua vida. Isso daí vai ajudar muito, mas muito mesmo. Por que eu estou falando isso agora? Porque muitos de nós ainda estamos trabalhando como sênior, como pessoa sênior, recebendo bem menos, fazendo, muitas das vezes, o que um staff engineer faria, só que nós não estamos recebendo, nós não estamos com o correto título para aquilo. Porque a partir do momento que você tem o correto título, a partir do momento que você tem aquela atribuição, fica muito mais fácil a sua abordagem, fica muito mais fácil para que você possa ajudar as pessoas, seja fazendo mentoria, então fazendo um sponsor dessa pessoa, né? Você fazer assim, não, olha só o projeto legal, você patrocinando o projeto dessa pessoa. Porque você tem voz. Isso é muito importante. E também, quando a gente falou sobre os 4 arquetipos, que é o tech lead, o arquiteto, o resolvedor de problemas e o braço direito, tenha clareza também do como que vai ser a sua agenda. Eu me identifico mais como tech lead, eu me identifico mais como arquiteto. Tenha clareza de quantas vagas possui o mercado para cada um desses arquetipos. Se prepare para isso, mas saiba da sua agenda. Muito da sua agenda, se você é um tech lead, você vai estar ali focando com o time, fazendo 1-a-1 com o time, vendo os projetos que o time está tocando. Então, a boa parte da sua agenda vai ser isso daí. Você vai codar 2, 3 vezes por semana aí, talvez. Um arquiteto é a mesma coisa. Você vai interagir não só com o time, né? Você vai interagir com toda a empresa. Vai mudar os projetos. Então, vai também ter a sua agenda toda recheada de reuniões para isso. Alinhamento do projeto, desenho da arquitetura, algum issue que precisa ser elucidado. Toda essa parte. Isso daí é o arquiteto. Agora, se você é um resolvedor de problema, temos um problema lá. Pô, eu trabalho, sei lá, no site da Linux Chips, está com problema lá no carrinho. A pessoa não consegue comprar. É um problema crítico. Mas é um problema que a gente consegue fazer a correção hoje, mas a gente não vai solucionar isso definitivamente. A gente vai precisar de mais reuniões, de uma investigação maior. Esse cara aí vai ser o cara que vai liderar isso. Ele vai entender o que está acontecendo. Ou então, se tem alguma coisa nova que vai entrar, alguma coisa crítica que vai entrar em produção, é esse cara aí que vai ajudar a que tudo aconteça. Ele tem a visão de águia, né, do rolê. Manja? É isso. Tenham essa clareza. E por fim, né, nós temos o braço direito, aí ele vai ter muito mais contatos aí, sei lá, vai falar, ter um entendimento com a diretoria sobre os projetos que estão por vir, sobre, sabe, ele vai ter um entendimento além do técnico, mas também um entendimento gerencial da coisa. Manja, então ele vai também estar recheado de reuniões, vai fazer entrevista com todo mundo, times, vai participar também da mesma forma de, sei lá, problemas de incidente e tudo mais, porque ele precisa ser a ponte entre a diretoria e a parte técnica. Ele que vai passar o status lá, sei lá, como que está o ambiente, se está vendendo bem, se está tudo com o uptime legal. A escola que eu falei é lá, ó, lá do outro lado do rio, lá, tá vendo? É uma escola. Sempre que eu passo aí tem muitos jovens ali na frente. Mas aqui é bem gostoso também, é residencial. Do outro lado do rio já começa a ser mais comercial. Desse lado do rio aqui já é mais residencial, do outro lado comercial, é isso que eu falei, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido qual que é esse rolê, qual que foi a minha mensagem aqui. Minha mensagem é, se você é um sênior, está há muito tempo trabalhando como sênior, esse vídeo é para você, essa mensagem é para você. Está na hora de começar a brigar para ser um staff engineer.
Seja você um tech lead, um arquiteto, um resolvedor de problemas, um braço direito, mas precisa mudar, e é agora. A gente não tem mais tempo para isso, afinal nós temos, mais uma vez, aproveitar as oportunidades no momento correto. Tá como tech lead, muda isso daí. Vejo você no próximo vídeo, agora eu vou descansar um pouco. É nóis, vai!